Eu cumprimento-vos com a bendita paz do Senhor Jesus, externar minha gratidão a Deus pela oportunidade riquíssima que Ele me proporciona, poder hoje estar neste santuário, juntamente com a noiva do Cordeiro, com o privilégio de celebrá-lo na beleza da sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De toda a minha alma externar meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do nosso patriarca da fé, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que o Senhor continue sustentando-o com as suas potentes mãos, e cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na pessoa do pastor José Wellington Júnior, agradecê-lo pelo voto de confiabilidade, por estender as vossas mãos sacerdotais sobre a minha vida, permitindo-me cooperar com a história desta igreja, com seu digno e honrado ministério. Que o Senhor continue o abençoando muitíssimo em Cristo. Agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Almeida, que tem representado esta igreja com muita excelência, com um serviço que tem glorificado o nome de Jesus. Eu no ensejo agradecer a Deus pela vida do pastor Jean Maia, o pastor Claudinei, pastor Daniel Calisto e a irmã Alexânia, irmãos que servem a Deus representando a extensão desta igreja no Nelson Cruz, que tem que cuidado de nós, tem sido instrumento de Deus e representado e reproduzido Cristo aqui nesta localidade. Deus seja louvado. Abra as vossas Bíblias, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou São João, capítulo 14, versículo de número 1. O Evangelho do Cristo, segundo a narrativa do evangelista São João, capítulo 14, e o versículo é o versículo de número 1. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode dizer graças a Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Hoje eu medito com os irmãos a parte A deste versículo que diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Por gentileza, assentai-vos. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor que hoje me ouvem neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto neotestamentário, nós estamos diante de um texto cristocêntrico e ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados no 14º capítulo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista São João, e utilizando o primeiro versículo, quando diz: não se turbe o vosso coração. Algumas verdades é bom lembrá-los hoje aqui, é que estas palavras não ecoaram dos lábios do evangelista São João. Não foi João que dissera estas palavras. João apenas fora agraciado pela regência inspiradora do bendito Espírito Santo para narrar estas palavras. Mas essas palavras ecoaram exclusivamente dos lábios de Jesus Cristo. E Jesus, quando liberou estas palavras, ele tinha algumas objetividades, dentre elas, tratar do interior dos seus discípulos, porque ele percebera que os seus discípulos, naquele momento, estavam mergulhados em pelo menos duas grandes crises.
A primeira grande crise que os discípulos estavam mergulhados era uma crise existencial, que você pode chamá-la de emocional. E a segunda crise é uma crise de fé. E qual foi a grande razão que levaram os discípulos a estarem mergulhados nestas crises? Pelo incrível que pareça, uma mensagem transmitida pelo próprio Jesus. Quando você olha para o capítulo 13, Jesus passa todo o capítulo ensinando os discípulos. No capítulo 13, você vê os discípulos totalmente envergonhados diante de Jesus, após uma ceia, quando eles deveriam lavar os pés um dos outros, reconhecendo o valor do próximo, e eles não fizeram. E Jesus vai dar uma lição de hombridade, humildade, reconhecimento, valorização, de apreço, lavando os pés dos discípulos. Quando eles veem esta cena, eles já ficam envergonhados. No entanto, Pedro recusa-se em primeira mão de ter os seus pés lavados, e Jesus é enfático dizendo: se eu não lavar os seus pés, não tem partes comigo. Então Pedro se rende e aceita o ensino pedagógico de Jesus. O segundo grande impacto que vai mexer com o interior dos discípulos é que Jesus dá um anúncio bombástico a eles. É que Jesus diz que entre os 12, um há de traí-los. E eles são tão frágeis que eles começam a perguntar entre si: sou eu o traidor? Sou eu? Eles começam a perguntar, e cada um começa a manifestar um sentimento como se fosse o traidor. E Jesus dá uma sinalização, depois de Pedro perguntar a João, para que perguntasse ao mestre, para que o mestre dissesse quem fosse o traidor. Aí Jesus dá uma sinalização: aquele que eu der um bocado, esse há de me trair. E a revelação é pública. Então Judas recebe a ordem, ou a palavra, ou o conselho de Jesus: o que tens a fazer, faze depressa. Então eles são envergonhados por um ato que deveriam fazer e não fizeram. Segundo, tem um anúncio que dentre eles tem um traidor. Mas vem a terceira notícia bombástica. É quando Jesus anuncia que vai deixá-los fisicamente. E Jesus começa a fazer a despedida. E a despedida, Jesus usa um verbo para amenizar o drama, mas mesmo assim eles ficam impactados quando Jesus disse que chegou a hora do Pai ser glorificado no Filho e o Filho ser glorificado no Pai. O verbo glorificar utilizado por Jesus é um sinônimo do seu sacrifício, da sua morte, oferecendo a sua vida como oferta na cruz do Calvário. E os discípulos não estavam preparados para isso, ao ponto de Jesus dizer aos mesmos o seguinte: olha, eu vou ficar pouco tempo com vocês. Vai chegar um momento que vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Vocês vão querer me ver, mas não vão me ver. Vocês vão querer falar comigo e eu não estarei presente, porque eu estou indo para um caminho que vocês não podem ir comigo. Chegou o momento do meu propósito. Chegou o momento de cumprir fidedignamente a minha missão.
Então Jesus começa a se despedir e os discípulos ficam desestabilizados, porque 3 anos sendo treinados, e de repente, na ótica deles, veio tudo desabarem, e uma ruína, e ficarem distante do mestre. E vem a 4ª notícia bombástica, e ela é resultante de um questionamento petrino, quando Pedro pergunta ao mestre: Senhor, para onde vais? Jesus o responde: para onde eu estou indo, vós não podeis me seguir agora, mas me seguireis depois. Pedro não entende e questiona: Senhor, por que eu não posso te seguir agora, se por ti eu darei a minha vida? Jesus olha para ele e diz: tu darias a tua vida por mim? Então saiba de uma coisa: o galo não cantará enquanto não me negares por 3 vezes. Então eles recebem 4 notícias. Uma prática, Jesus lavando os pés dos discípulos. A segunda, há de me trair. A terceira, eu estou indo, vou deixar vocês fisicamente. A 4ª, o que é o referencial de liderança após mim, vai me trair. Jesus diz: o galo não cantarás enquanto não me negares por 3 vezes. Isso aqui Jesus nos ensina algo. Pedro estava fazendo uma interferência em um propósito que pertencia a Deus. E Jesus está ensinando a Pedro: se você não entende de propósitos do Pai, não entre no meio, não interrompa. Imagine se Pedro desse a vida dele no lugar de Jesus. Hoje nós não estaríamos aqui. E quem abre os lábios precipitadamente e faz declarações impensadas e que se mete num propósito que não conhece, acaba ouvindo o canto do galo. E o canto do galo era a bigorna de Deus na consciência de Pedro: negaste, negaste. E nós não fomos chamados para ouvir o canto do galo, nós fomos chamados para ouvir a voz da pomba do Espírito Santo. E os discípulos ficaram desestabilizados, e Jesus tinha que seguir a sua missão salvífica, mas ao invés de seguir Jesus na sua habilidade, Jesus olha para a face dos 11, e os 11 estão em silêncio. Os 11 não disseram mais nada, Pedro não falou mais nada. Então, ao invés de Jesus seguir, Jesus para e vai tratar dos 11, vai tratar da crise que eles estão mergulhados, tanto existencial, emocional, quanto espiritual. E qual é a metodologia que Jesus utiliza para tratar da crise dos seus discípulos? A mesma que os levaram à crise: a sua mensagem, a sua palavra. Então Jesus abre os lábios, olhando na face deles, diz: não se turbe o vosso coração. É interessante que nenhum dos discípulos disseram para Jesus que estava com o coração turbado. Foi Jesus que disse: não se turbe o vosso coração.
Jesus usa o verbo turbar. O verbo turbar na originalidade neotestamentária significa sacudir, sacudidela, mexer de um lado para o outro, tirar a paz, tirar a tranquilidade, ficar intranquilo. O verbo que Jesus utiliza é aquela ideia do campo agrícola que se colhe o grão e coloca na peneira e sacode para lá e para cá e depois joga o grão para cima para o vento soprar e tirar a palha, onde os grãos são movimentados. Era justamente como estava o interior dos discípulos, todos descontrolados, em desesperos. Houve um terremoto existencial, um tsunami dentro dos discípulos. Eles estavam perturbados, mas eles não disseram que estavam assim para Jesus. Foi Jesus que olhou para eles, e Jesus fez a análise e emitiu o diagnóstico. Por quê? Porque os olhos de Jesus não atingiu apenas a máscara facial deles. Os olhos de Jesus penetrou no interior deles, foi na profundeza da alma e do espírito, porque os olhos de Jesus são mais potentes do que uma tomografia computadorizada. Os olhos de Jesus são mais potentes do que uma PET scan. Os olhos de Jesus são mais potentes do que o telescópio da NASA, que só enxerga Marte e o solo da Lua. Os olhos de Jesus enxergam aquilo que nós não dissemos, não falamos e que tentamos ocultar em nós mesmos, mas os olhos de Jesus vai no solo da nossa alma, no solo do nosso espírito, e faz uma sondagem. Por quê? Porque Ele nos conhece não apenas por fora, Ele nos conhece por dentro e por fora. E existem circunstâncias que nós estamos vivenciando, que não falamos com ninguém, que não falamos com o nosso companheiro, com o nosso cônjuge, e que nós guardamos em nós mesmos, mas Ele bate os olhos sobre nós, e Ele faz o exame, emite o diagnóstico e já dá o remédio. O remédio é a sua própria mensagem ou palavra, e Ele diz: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus usa o coração, Jesus não está usando o músculo que bombeia o sangue do nosso organismo. O coração é uma linguagem figurada que Jesus está utilizando, referindo-se ao interior humano, à nossa alma, o nosso espírito. Paulo vai chamar isso do homem interior. Isto é a imagem e semelhança de Deus. Isso é que nos diferencia dos animais irracionais. Isso é que nos faz gente, pessoas, ser humano, ter parentesco com Deus, onde está a sede das emoções, as faculdades, a razão, o pensamento, o poder da decisão. E Jesus percebeu que o interior dos discípulos estavam desestruturados, fragmentados, tudo fora do lugar. Eles estavam numa crise existenciais, e quando Jesus percebe isso, tudo fora do lugar no interior, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. O que Jesus está dizendo a eles? Por que vocês estão agitados, semelhante às águas do oceano, batidas ou sacudidas pelo vento? Por que vocês estão descontrolados?
Por que vocês perderam a paz interior? Por que essa intranquilidade? Onde está o domínio próprio de vocês? Por que esta guerra dentro de vocês? Eu estou indo até ali, mas a minha ausência física não é o sinônimo da perda de controle sobre a vida de vocês. Eu estou indo, mas eu não perderei o controle de vocês. Vocês não me verão, mas eu continuarei vendo vocês. Então não se turbe o vosso coração. Há uma probabilidade muito grande de um de vós que adentraram a este santuário está aqui com seu interior fragmentado, com o coração sangrando, com uma guerra que você não disse para ninguém, abatido, chorando por dentro, uma tempestade dentro de você que você não sabe o que fazer, e o Senhor te trouxe hoje aqui para sussurrar no seu ouvido dizendo: filho, filha, não se turbe, ou seja, aquiete, sossegue, descanse, fique tranquilo, eu estou no controle, você está na palma das minhas mãos gravada. Eu sou o Senhor teu Deus. Não se turbe o vosso coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esta palavra que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, coaduna com o Salmo 46:10, que os senhores conhecem muito bem, mas pouco degustam, quando Deus utiliza a voz do salmista para dizer ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu dizer algo aos senhores. O verbo aquietar na originalidade veterotestamentária significa, num conceito bem simplório, deixar, soltar, desapegar, deixar cair, ficar livre, ficar solto. Nós temos uma tendência que somos dominados pelo imediatismo, e nesse imediatismo nós temos a tendência de nos apegarmos ao problema e querer resolver do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa rapidez. Aí Deus diz assim: solte, deixa cair, fique solto, porque enquanto você estiver agarrado ao problema, você não saberá quem é o teu Deus. Você só vai saber quem eu sou quando você ficar livre, quando você soltar, quando você desapegar. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: você não foi chamado por Cristo para estar carregando carga, pesos, fardo nos teus ombros. Nos teus ombros só cabe a cruz de Cristo. Na tua cabeça só cabe a mente de Cristo e o capacete da salvação. Solte esse peso, solte esta carga, solte esse problema, porque enquanto você não soltar, você não saberá quem é o teu Deus. Agora, quando você soltar não é se
sinônimo de responsabilidade, não. É entregá-lo, é colocar na mão dele, é saber que ele resolve, que ele tem o poder. Então coloca na mão dele, aí você saberá quem é o teu Deus. Teu Deus não é um fantoche, teu Deus não é criado por homem, teu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Então a você que me ouve, aquietai-vos. Aí Pedro que está ouvindo isso, Pedro que está ouvindo, não se turbe o vosso coração. Pedro, ele aprende a mensagem, e quando ele vai escrever a epístola dele, lá na primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, ele reproduz o que Jesus disse. Aí ele fala assim: lançai toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. E sabe o que Pedro está dizendo? Não carregue ansiedade, não seja escravo dela, não seja escravo do seu problema. Lance sobre ele, ponha nele, entregue a ele, deixe com ele e descanse nele, porque ele tem cuidado de vós. A voz de Deus ecoa nesta casa dizendo: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Chora mandora bogarra bagou manteiga rouba mandora rabagarra mandara bagai. Camandoro roubondara bagarra mandara bagai. Não se turbe o vosso coração. E esta palavra de Jesus vai coadunar com o Salmo 37. E o versículo 5, quando o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha o que ele diz: entrega. Primeiro ele usa o verbo entregar. Ele diz assim: não empreste, não negocie. Ele diz entrega. Ele diz: o teu caminho, caminho ali não é viela, não é estrada. Caminho ali é sinônimo de vida. Ele está dizendo: pegue a sua vida, tudo que está nela, entrega, entrega. Cabe duas coisas a nós. Ele diz: cabe a nós entregar e confiar. Entregue e confia, porque quem faz é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem transforma é ele, quem regenera é ele, quem abre a porta é ele, quem renova é ele, quem batiza com o Espírito Santo é ele, quem levanta é ele, quem ressuscita é ele, quem resolve é ele, quem traz de volta é ele, quem muda
da história. É Ele. O que cabe a nós é entregar e confiar. Entregar e confiar. Entregar e confiar. E quando você entrega e confia, aí Ele trabalha, aí Ele faz, e Ele move. O Senhor está dizendo a cada um de nós hoje aqui: descanse em mim. Hoje dormirás sem perturbação na alma, e tu voltarás para a tua residência totalmente diferente da maneira que chegaste nesta casa. Porque o Senhor hoje está tratando de ti, dizendo: meu filho, minha filha, não se turbe o vosso coração. No bege hobe mai de ge chomandori obegamon bo hobe mai de ge obe trendy comandobe amanduio bege mobe emantrandi ge we hobe mobe emandige obe chamandia obe romandia obegema obenda obe de gai. Porque o céu dos céus estão abertos sobre nós hoje aqui. Nobe e bandige obe trendy obe obentrige obe hobe emandobe ai. Eu, o Senhor vosso Deus, estou no meio de vós. No amanchobe amantridige obendrige obetrandige rimine obe emandue ebetrinde ewe omenai. Não despedirei nenhum de vós de mãos vazias hoje da minha casa. No obege oben baidige trendige obe emobe abatindige. E o que vieste buscar levareis contigo, porque eu sou vosso Pai e cuido dos mínimos detalhes da vossa vida. No é mando te bendigue, no é cama papa de pau e pediste: meu Senhor, fala comigo. E eu me revelo hoje dizendo: hoje falo e respondo: eu tenho trabalhado em teu favor e brevemente darei um sinal, porque eu botarei todas as coisas no seu devido lugar. E para que saibam que eu falo nesta terra, eu digo assim: não haverá velório, porque eu fechei a sepultura. Não haverá velório, porque eu fechei a sepultura. Não haverá velório, porque eu fechei a sepultura. Night tree, no, eu vou pedir a gentileza para que os senhores se coloquem em pé. Eu não vou continuar mais ministrando, porque o que Deus tinha que falar com o seu rebanho, Ele acabara de falar. Eu sei que nós estamos em uma escola bíblica. Foi apresentada as caravanas aqui. Mas eu não posso deixar de me dirigir a duas classes de pessoas hoje aqui.
Primeiro, você que adentrou este santuário, que não é evangélico ainda, que está todo ferido, está em farrapos, está todo arrebentado e perdeu toda a perspectiva de dias melhores. E o Senhor te trouxe hoje aqui para lhe dizer que te ama e que cuida de você. E a segunda classe, você que veio aqui e que por algum motivo se afastou do Evangelho e foi embora, abandonou a casa do Pai, sem dizer para onde estava indo. Que maldade o Pai te fez? Qual dia que Ele foi injusto com você? Qual dia que Ele foi cruel contigo? Infiel, que Ele te abandonou? E por que que você faz tanta maldade com Ele, quando foi embora, sem dizer para onde estava indo? E hoje Ele trouxe vocês aqui para dizer: eu sou mais do que o seu Criador, eu sou vosso Pai. Deixa eu pegá-los no meu braço, carregar no meu colo, lhe chamar de filho e poder te ouvir chamando de Pai. E eu quero lhe ajudar a vencer na vida. Eu quero orar por vós. E eu te pergunto, eu não quero crentes aqui na frente, não é oração para crente e para enfermo. A minha palavra é: onde está uma pessoa não evangélica? Onde está uma pessoa afastada do Evangelho, que foi tocado por Deus hoje e quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal comigo. Eu quero orar por você esta noite. Onde está uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor ou Salvador da sua alma? Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você. É a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Se você está afastado do Evangelho, eu não te aconselho voltar para casa hoje sem Jesus. Você que nunca aceitou a Jesus, não vá para casa sem fazer uma aliança com o Salvador. Onde está uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém para Jesus esta noite? Há alguém para Jesus? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Parece que todos já são membros de uma igreja evangélica. Parece. Mas o Espírito Santo sinaliza na minha alma que há alguém aqui me ouvindo, que não pode sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus. Se esta adolescente está tomando a decisão, imagine você adulto. E para você que me ouve, é urgente para você garantir a salvação da tua alma. Onde estará a próxima pessoa para Jesus? Onde estará a próxima pessoa para Jesus? O Espírito Santo sinaliza na minha alma que tem pessoas aqui que não podem sair daqui sem uma decisão por Jesus. Então, você tem 10 segundos apenas para decidir o futuro da tua alma, entre céu e inferno, Cristo ou diabo, luz ou treva, salvação ou condenação. A partir de agora, 10 segundos para você não receber a marca da besta. Onde está você? 9 segundos
para você não ser lançado em um lago de fogo e enxofre. Onde está você? 8 segundos para você não conviver eternamente com o diabo, o anticristo, o falso profeta e os seus demônios. Onde está você? 7 segundos para você escapar com vida hoje aqui. Onde está você? 6 segundos para o teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Venha Cristo agora, venha Cristo agora. 5 segundos para você se tornar filho de Deus. Onde está você? 4 segundos para você ter garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Venha Cristo agora. 3 segundos para que você seja herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Onde está você? 2 segundos para você se tornar cidadão dos céus. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. 1 segundo para que todos os laços e obras do diabo sejam destruídas na tua vida e você seja salvo. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Meu comandante, estenda suas mãos para cá, por favor.